Bom, pessoal, agora a gente vai retomar, né, o estudo da norma jurídica, mas antes eu queria falar com vocês sobre, fazer uma pequena consideração sobre o trabalho da terceira unidade. Já recebi vários links, né, eu estou colocando lá, eu vou testando os links do YouTube que vocês vão, indicações muito bacanas, né, muito diversificadas. Aí eu boto lá, recebido e testado, porque se eu clicar no link e realmente for a música que vocês utilizaram, então vai ser tido como aceito, certo? No dia da avaliação que a gente previu lá, eu acho que para o dia 16, né? 16 de setembro, exatamente daqui a 2 semanas, todos devem estar presentes, e aí eu vou dizendo, fulano, agora fale, eu coloco a música e aí fulano vai falar sobre a música, certo? Vai ser assim que vai funcionar. Vocês vão ter 30 segundos para dizer o que é que aquela música tem a ver com algum tema que vocês viram aqui de introdução, certo? Dentro da teoria geral do direito. Ok? Alguma dúvida sobre essa dinâmica? Beleza. Bom, vamos retomar aqui o estudo da norma jurídica. E para isso, a gente vai... Obviamente, a gente não pode esquecer o Hans Kelsen, já falou sobre ele hoje, e Kelsen, ele fazia uma distinção entre o que ele chamou de proposição jurídica e de norma jurídica. A norma jurídica é a norma, é aquilo que efetivamente vincula as pessoas, é aquilo que efetivamente molda os comportamentos humanos, certo? A proposição jurídica, ela é uma construção da ciência. Então, por exemplo, quando eu vejo que, quando eu me deparo com um enunciado linguístico que define o modal deontico de proibição, obrigatoriedade ou permissão, isso Hans Kelsen chama de norma jurídica. Quando eu faço uma avaliação dessa norma jurídica com o olhar de quem imagina o que essa norma jurídica deve ser, né, eu tenho, o que essa norma jurídica é, né, eu tenho uma proposição jurídica. Portanto, a proposição como trabalho científico, ela descreve algo, ela diz o que algo é. Especificamente, ela diz o que a norma jurídica é, certo? A norma jurídica, ela é, por si só, o dever ser. Ela não descreve, por exemplo, fatos, tá certo? Quando eu digo que é proibido matar, eu não estou descrevendo que ninguém vai matar. Eu estou descrevendo que alguém vai se sujeitar a uma sanção se matar, tá certo? Eu não estou dizendo que a pessoa sequer que mate, a pessoa sequer se sujeita efetivamente àquela sanção, porque ela pode morrer antes de sofrer a sanção, ela pode ser impune porque ninguém descobriu o crime perfeito, tá certo? O que a gente vai verificar que distinguindo aqui é que na proposição jurídica há uma descrição do objeto da ciência do direito, que é a própria norma jurídica, e a norma jurídica, ela sinaliza justamente o dever ser. Proposição jurídica com C, a norma jurídica com dever ser. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala norma jurídica, é proibido matar sob pena de sanção X. Tá certo? Essa é a construção própria da norma jurídica. E a proposição jurídica, quando alguém mata, se sujeita à sanção X, de acordo com o artigo tal do Código Penal. Tá certo? Você vai dizer, professor, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. O que vai mudar e é muito significativo, é que um descreve fatos, outro propõe o ideal, que é o dever ser. Ok? Tranquilo, pessoal, em relação a essa nomenclatura de Hans Kelsen? Bom, vamos agora falar de Alexis.
Robert e Alex, e aí eu queria que vocês dessem um testemunho aí. Quem chegou a ler o texto que eu coloquei para vocês sobre norma jurídica no cigarro? Alguém leu? Eu li, professor. Pronto. Então, você compreendeu a distinção que Alex faz entre regra e princípio? Eu não compreendi quase nada daquele texto, mas eu posso. É um texto um pouco truncado, É realmente, porque tenho que quando coloca confessar. aquela assim no meio, eu fico meio assim. E falam dele no primeiro parágrafo, eu já me perdi. Aí pronto, Mas o que é que você entendeu? Que é como se os princípios eles fossem algo que você pode adaptar, é como se eles não fossem estritos, tem que ser estritamente isso. Os princípios eles vão nortear a norma, então tipo assim, você vai usar o princípio, você vai usar ele para julgar, ele norteia como vai ser o julgamento, como vai ser as coisas, mas ele pode ser alterado na aplicação da norma, seja na intensidade, ele tem várias Isso. formas de alterar ele. E a regra não, a regra é assim e você vai usar ela na composição da norma, junto com a sanção, junto com a variação que você faz sobre os princípios e forma a norma. Certo. Então vamos fazer aqui algumas considerações. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre essa distinção, regras e princípios? É o que a Ana falou mesmo, como eu falo, mandado de otimização, né? Ele serve para que você alcance não sei se o nome é eficácia ou eficiência, enfim, acho que é a eficácia que se preza dependendo do caso lá, né? Já as regras, ela já tem aquela definição, ela tem essa característica que o senhor já, inclusive, já passou para a gente, né? Então aí conforme Morton, eu ia dizer Eu não, aqueles eu já modais, peguei de Alex, viu? Eu já estou fazendo aqui aqueles modais, né? É, Ele tem essas características, mas assim, é como eu falo, eu tenho pouco tempo também na leitura, eu quando vou ler, quando pego um texto assim, aí tem que ler pelo menos 3 vezes. Eu só cheguei a ler uma mesmo, então aí é só para certo. contribuir. Bom, isso, pessoal, vocês obviamente vão. Deixa eu ver se alguém pediu a palavra aqui. Não? Isso vocês vão aprofundar, principalmente quando forem estudar isso em direito constitucional, né? Porque no direito constitucional a gente estuda muitos princípios, a gente utiliza muitos princípios. E também o direito público como um todo, né? Os princípios do direito penal, os princípios do direito tributário, os princípios do direito administrativo e assim por diante. Mas o que é que Alex se defendeu? Primeira coisa, regra e princípio são normas, né? Porque durante muito tempo se acreditou que os princípios era tipo aqui, princípio da moralidade. A gente quer ser moral, a gente quer fazer as coisas certas, mas assim não é uma obrigatoriedade, né? Não é uma coisa que tem aquela força mesmo. Até Conrad Hesse defender que, olha, tudo que está na Constituição tem força normativa. Mas os princípios, aquele negócio assim, que a gente quer um mundo melhor, né, tem força normativa. Porque se a Constituição tiver algo em seu texto que não tem normatividade, que não tem coercibilidade, não adianta. A gente não está diante de uma peça jurídica, né, de uma carta jurídica, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que compreender, seja regra, seja princípio, a gente está falando de norma jurídica. Então, a norma jurídica é como se fosse um gênero que tem espécies regra e princípio, tá certo? Primeira coisa que a gente tem que compreender, princípio é norma jurídica. Então, quando a gente falar, não, a gente tem, de um lado, o respeito às regras, de um lado, o respeito às normas, e de outro lado, o respeito aos princípios. O princípio também é norma, tá certo? Primeira coisa. Segunda coisa, como é que a gente vai fazer essa distinção? Robert Alex, ou Alexi, né, que alguns preferem essa dicção mais germânica, Alex vai defender que os princípios eles têm força normativa, mas eles não têm uma compreensão inflexível em todas as situações. Por isso que ele diz, o princípio tem caráter prima facie.
que é caráter prima facie? À primeira vista, quando você olha lá, princípio republicano, eu tenho uma compreensão inicial do que é o princípio republicano. Mas, no caso concreto, esse princípio republicano, contrastado com outro princípio, ele pode ter uma feição diferente daquilo que eu vi primeiro, daquilo que eu enxerguei primeiro quando eu li essa referência. Tá certo? Como é isso? Eu posso ter dois princípios colidindo, né, disputando, e aí o que é que eu faço? Eu posso aproveitar o teor dos dois princípios que estão conflitando. Como? Eu busco uma maneira, eu diminuo um pouco a força desse aqui, aumento um pouco a força desse outro, ou vice-versa, tá certo? De forma que os dois se compatibilizem. Entende? Isso só é feito no caso concreto. Por isso que se diz que os princípios são mandados de otimização. São formas de eu construir uma regra, no final das contas, uma regra concreta, mas partindo de mandados que têm uma maleabilidade que a regra não vai ter. Se eu tiver duas regras que estão conflitando, eu não posso. Não, vamos aproveitar essa também, vamos lá fazer a composição. Não. É tipo você fazer a composição entre o eleitor de Bolsonaro e Lula. Não pode, não tem como compor. Vocês podem até se tolerar, mas uma coisa defende uma coisa, outra coisa defende outra coisa. Certo? Então, não é possível essa composição. Nos princípios, sim. Não, eu votei em Amoedo, né? Então pode ser aqui um lado, outro, mais ou menos. Votei em Alckmin, né? Então pode ir de um lado, do outro. O princípio ele permite essa compatibilidade, certo? Mas a regra não. A regra, Alex diz, é aquela ideia do tudo ou nada. Ou a regra, eu tenho um conflito entre duas regras. Ou essa aqui está válida, ou essa aqui está válida. Não posso ter as duas válidas. Por exemplo, eu tenho uma regra no ordenamento jurídico que diz o prazo para apelação é de 15 dias. Aí eu tenho outra regra que diz o prazo para apelação é de 10 dias. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma média e botar 12 dias e meio. Não pode. Só uma está correta. É o tudo ou nada. Como é que eu vou resolver esse problema? Eu, mais das vezes, vou recorrer ao critério cronológico ou o critério da especialidade. Eu posso ter um prazo de apelação do processo penal diferente do prazo de apelação para o processo civil. E o que é que vai valer? A ideia o critério da especialidade. Se eu estou no processo penal, é claro que eu vou aplicar a regra do Código de Processo Penal. Se eu estou no processo civil, eu vou aplicar a regra do Código de Processo Civil. Mas as duas regras, porque o legislador foi mudando e se esqueceu de revogar, aí eu tenho a regra no Código de Processo Penal, essas duas regras conflitando. Bom, aí eu vou para o critério da cronologia. Aquela regra que foi dita por último vai valer sobre aquela mais antiga, tá certo? Mas de forma que eu tenho uma definição maior quando eu estou diante das regras. Deixa eu ver se alguém perguntou aqui alguma coisa. Alguém levantou a mão? Por Augusto. Então, é especial na frente da geral, né? Isso, critério da especialidade. Tem aquela outra que é a mais benéfica, porque pensando em termo penal. Isso, aí depende... Aí existem essas regrinhas assim, né? Beleza. Isso. Aí valeu aí pela lapada aí dos princípios, é verdade, né? Por exemplo, eu acho que antes era princípio, eu não sei nem se já está materializado, escrito. Lá no administrativo, né? Legalidade, moralidade e tal. Aí o cara faz tudo e não olha para o princípio, é nulo o ato, né? Não está inserido de legalidade, né? Exato. E aqueles mesmos princípios tácitos, não escrito, também deve ser observado, né? Também, porque são princípios que são colhidos a partir da compreensão do sistema jurídico como um todo, né? Veja só, vamos citar uma situação prática. O nepotismo, o combate ao nepotismo, não o nepotismo, né? O nepotismo era muito, muito claro.
muito praticado. O combate ao nepotismo. O que foi que aconteceu? Começou uma corrente no âmbito do judiciário, do Ministério Público também, defendendo critério para vedar o nepotismo no serviço público. Até o ponto de o CNJ emitir uma regra dizendo que não poderiam ser nomeados para cargos de comissão, de livre nomeação, parentes até o terceiro grau, blá, blá, blá. Aí disseram, é um absurdo. Cadê a lei que diz que é proibido eu nomear o meu irmão para um cargo comissionado, eu sendo prefeito? Cadê? Eu não estou vendo, não existe. Aí o CNJ cria o Ministério Público irresponsável, querendo estragar o apoio que eu estou dando para a minha família, né? Porque a minha família depende dessa remuneração, veda essa prática com uma recomendação. Que coisa louca, né? O que foi que aconteceu? O Ministério Público, inclusive, numa ação que teve início por uma atuação específica do MPRN, aqui no Rio Grande do Norte, um dos casos que terminou redundando na súmula vinculante do Supremo é um caso do Rio Grande do Norte, de uma colega promotora daqui. A partir de uma atuação conjunta, todos os promotores fizeram essa recomendação, ajuizaram ações, inclusive, e essa especificamente chegou lá no Supremo, né? A partir de uma colega que estava no CAOP do Patrimônio Público e tomou essa luta como uma luta do Ministério Público Estadual. Bom, chegou no Supremo, o Supremo disse, bom, realmente, é um absurdo o nepotismo. Você tratar o público como privado, né? Você foi eleito para um cargo do Executivo, muitas vezes, ou mesmo os outros, né? Porque o Legislativo também tem vários cargos à disposição, até o Judiciário também, né? E o Ministério Público também, a gente teve que cortar na carne também, da mesma maneira. E aí, eu me lembro que nessa época, essa colega minha, teve gente do Ministério Público que ia ser prejudicado com essa atuação, né? E não sei se foi alguém do Ministério Público, mas alguém colocou, chegou um dia, ela chegou na sala dela e estava lá o sapo costurado, com a boca costurada, com o nome dela dentro da boca do sapo, né? Você vê como essa medida não foi muito bem quista por muita gente. Então, o Supremo disse o seguinte, olha, vamos editar uma súmula vinculante que vai proibir a prática do nepotismo até o terceiro grau em todos os setores do serviço público no Brasil. Município, Estado e União, Ministério Público, todos os poderes, né? Executivo, tal, tudo. Aí vocês podem perguntar, de onde é que o Supremo tirou essa ideia maluca, né, dos princípios? Invocou o princípio republicano, invocou o princípio da impessoalidade, invocou o princípio da moralidade na administração pública, tá certo? E, com isso, construiu, a partir desses princípios todos coligados, construiu o quê? Uma regra. E essa regra foi aquela que estava prevista, que ficou prevista na súmula vinculante, tá certo? Então, os princípios são mandados de otimização para que a gente chegue, no final das contas, a construir uma regra. É isso que a gente quer, no final das contas, construir uma regra. Tá certo? Bastava ele falar assim, né, professor? Bastava ele falar assim e estava resolvido. O texto difícil. Falar o quê? Você está me ouvindo? Estou ouvindo. O autor, o textinho dele é difícil, viu? Se ele falasse do jeito que o senhor falou aí, estava ótimo. Não, mas eu só, assim, eu me vali dele também para tentar compreender alguma coisa. O problema, esse livro é excelente, mas o problema é que são 3 autores e às vezes é a rapsódia mal feita, né? É a coxa de retalhos mal feita, mal costurada. Tem que ter uma coerência. Então, eu mesmo, vocês vão perceber lá, eu fiz algumas anotações que eu não tenho como deixar passar em branco. Compreendido, pessoal, essa distinção entre regras e princípios, segundo Alex? Tranquilo?
Isso é muito importante. Vocês vão escutar isso durante toda a graduação, pós-graduação, vida profissional, etc, etc, etc. Vamos agora a uma outra compreensão de norma jurídica, da formulação lógica a partir da ideia de Friedrich Miller, né? Friedrich Miller, ele vai defender o seguinte: olha, aquilo que a gente toca e as pessoas chamam de norma jurídica, não é a norma jurídica mesmo. É o que ele chamou de programa da norma. Quando eu leio aqueles artigos do Código Civil que a gente viu agora há pouco, ou quando eu leio isso aqui, ó, tem uma coletânea de normas. Bom, coletânea de normas não. O ideal seria que você colocasse aqui coletânea de programas normativos. Por quê? O que é programa normativo? É justamente o apanhado de elementos linguísticos. Em outras palavras, é o texto. O texto é o que ele chamou de programa da norma. Só que o texto diz muito pouco a respeito da norma, né? Porque quando eu coloco lá, e assim, para mim, deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. Vocês estão vendo aí a lousa? Beleza, tá aparecendo. Bom, eu tenho aqui o mar, né? E eu tenho aqui essa ponta do iceberg. Se a gente for utilizar a analogia, isso aqui é como se fosse o programa da norma, certo? É o que a gente vê, é o que a gente apalpa. Mas o iceberg, na verdade, é uma construção muito mais rica. E isso que a gente geralmente não vê de antemão, quando a gente abre, por exemplo, essa coletânea de normas, a gente não está enxergando, isso aqui, o que há por trás desse texto é o que ele chama de âmbito da norma, né? São os elementos não linguísticos, aquilo que não está aqui no texto, mas que está na realidade social. São os valores, né? São as formas de interpretação dadas pela doutrina, pela prática forense, tá certo? Eu já citei aqui um exemplo, vou até finalizar aqui, eu já citei aqui um exemplo para vocês de uma interpretação possível, né? Eu tenho lá uma agravante especial, uma majorante especial lá no crime de furto, quando ele é cometido durante o repouso noturno. O texto da norma diz durante o repouso noturno. Mas ele não diz que horas começa. Por exemplo, o furto que é cometido de 6 e 2 da noite, da tarde ou da noite, é repouso noturno ou não é? O texto normativo, ou seja, o programa da norma não diz expressamente. Como é que eu vou ter essa resposta para condenar alguém incidindo nessa majorante? Eu vou me valer de quê? Dos elementos não linguísticos, dos elementos do âmbito da norma. Então, por exemplo, se essa norma é aplicada num município no extremo sul do país e durante uma época do ano em que o sol se põe mais tarde, né, a gente vai ter dificuldade de ter uma compreensão igual à que a gente tem de algo que aconteceu naquele mesmo horário, mas na região da linha do Equador aqui no nosso país, tá certo? Então assim, vejam que a norma vale para todo o país, mas aquilo que está subjacente à norma, a sua efetivação, a sua aplicação, ela pode variar, tá certo? É isso que ele chamou de âmbito da norma, né? Alguém perguntou aqui. Pois não, Jefferson?
Professor, ele não pode recorrer a outro ramo do direito, assim, por exemplo, ao direito trabalhista, CLT, que eu não sei, mas vamos dizer que seja que ela considera como adicional noturno o período de 22 às 5. Pronto. É um parâmetro, é um parâmetro. A juíza com quem eu trabalho, ela já teve a percepção, já teve a ideia de buscar esse parâmetro legal no Código de Processo Civil, que diz o seguinte, que o expediente forense é até às 20 horas. Então, diz, olha, se o expediente forense vai até às 20 horas, a partir desse momento eu entendo que há uma sinalização de que, a partir desse instante, é um momento de repouso atual, que é o momento em que você deixa de trabalhar, certo? É uma interpretação dela. Então, eu vou buscar o âmbito da norma, inclusive em outras fontes do direito, em costumes, na jurisprudência, em outros enunciados normativos, tá certo? Mas veja que o que eu vejo quando eu olho para o artigo 155, parágrafo 1º do Código Penal, é apenas o programa da norma. É apenas a pontinha do iceberg que me mostra mais ou menos onde eu devo, por onde eu devo me guiar, mas não dá todas as respostas. Certo? Bem entendido? Tranquilo? Não. Eu digo igual a dúvida. O programa de norma, aí eu estou tentando visualizar, você mostrou o código, né? Que são textos, certo. de fato. Ele não se referia de fato a esse texto, ele tá querendo, o que ele está querendo dizer? Esse é o programa da norma, é o texto. Pronto. O programa Só da que a norma norma jurídica não é só texto. É isso que ele quer dizer. Isso, aí por isso ele fez essa divisão de programa da norma e Âmbito da norma. o âmbito da norma. Então, a norma, ela comportaria esses elementos, seria isso. Exatamente. Naquela figura que eu fiz do iceberg, a norma é o iceberg completo. Não é só o que eu vejo, num primeiro olhar, né, numa primeira visão. Certo? Se complementa, então, com o autor anterior, porque o autor anterior vai também tratar um ponto um pouquinho diferente, né? É porque Miller, Por ele exemplo, vai... jurisprudência, princípios, né? Sim. É uma forma dele tratar especificamente esse conceito do princípio. Ele diz que a norma tem norma e princípios, né? Coloca. Isso aí já colocou como texto. Olha aí. Norma e princípio não, regra e princípio, porque regras princípio e também é norma. princípios, sim. A norma é o geral, aí isso é espécie. Isso. Aí, regras e princípios. Aí esse autor já coloca que existe o programa, né, e existe o âmbito. O âmbito da norma, isso. Perfeito. Assim, só para fazer a pergunta, eles são inconciliáveis? Não, né? Eles são complementares. O quê? O âmbito do programa? Pronto, você tem um âmbito e um programa, mas essa explicação sobre a norma é complementar ao autor anterior. A de Alex. Sim, porque, olha, essa ideia de âmbito de programa, ela vale tanto para regras como para princípios, porque são espécies normativas, né? Então, a distinção de Friedrich Miller é que é distinta. Ela não leva em consideração os parâmetros. Ela não faz diferença ele não faz diferença entre as espécies normativas. Ele faz diferença daqueles elementos intrínsecos da própria norma, seja ela regra, seja ela princípio. Entende? Tá claro, pessoal? Então, eu vou acreditar que esteja, né? Que ninguém pergunta, ninguém perguntou. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat e tal. Verdade, Jefferson. Onde é que estão esses votos, né? Eu sendo a moeda, eu ia atrás. Um amigo meu disse... Ele é que tem razão para pedir as urnas. Exatamente. Um amigo meu disse assim, eu não sou a favor do voto impresso, não. Sou a favor do voto tatuado. Porque a pessoa nunca ia poder dizer que não, eu não votei em fulano, né? Tá aqui, ó, em quem você votou. Não vá se eximir da sua responsabilidade, não. Enfim, é brincadeira, né? Bom, dito isto, a gente vai agora para
as classificações. Aqui eu também não vou perder muito tempo nas classificações, pessoal, porque as classificações vão variar de acordo com os autores, né? Mas vou falar aqui as distinções mais importantes que existem quando a gente está falando de norma jurídica. A gente já falou ali uma classificação de norma jurídica, não deixa de ser uma classificação de norma jurídica, que são as espécies normativas, regras e princípios, de acordo com a Lex. Mas eu tenho também as classificações, por exemplo, quanto à natureza de suas disposições. Eu tenho normas que são normas de conduta e normas de organização. As normas de conduta que elas visam a regular os comportamentos humanos, né? E as normas de organização, ou chamadas também de normas secundárias, elas, na verdade, elas visam a estabelecer, vamos dizer assim, parâmetros de funcionamento de órgãos, até de aplicação de outras normas jurídicas, né? Então, por exemplo, quando eu digo que a sede do município de Natal, a sede do estado do Rio Grande do Norte, né, a capital do estado do Rio Grande do Norte é Natal, eu não estou definindo aí uma norma de conduta, né? É uma norma de organização. Ou, sendo mais rigoroso, um enunciado normativo de organização, certo? Então, é nesse sentido. Ok? E quanto à sistematização, pessoal? Eu tenho normas constitucionais, e vocês já devem... A gente já teve contato com essas normas. A sistematização da norma constitucional é totalmente diferente, né? A norma constitucional primária, ela é originária, ela é moldada a partir de uma Assembleia Constituinte, um parlamento especificamente incumbido de formular a lei máxima do país, certo? Diferente das normas que são tidas como codificadas. As normas codificadas é o seguinte: você tem um grande ramo do direito e você faz uma codificação reunindo pelo menos pretensamente reunindo todas as regras e princípios daquele ramo dentro de um só diploma, de uma só lei, né? É assim, por exemplo, o que ocorre com o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil reúne, ou tinha a pretensão de reunir, todas as leis processuais civis. É claro que depois que os códigos são promulgados, o que é que vão aparecer? As chamadas leis extravagantes ou leis esparsas. Quando vocês forem comprar seus códigos, os seus primeiros códigos no próximo semestre, vocês vão observar lá: Código Civil e leis extravagantes em vigor. Lei extravagante não é aquela lei com glitter, purpurina, né? Não. Lei extravagante é aquela que extravasa a codificação. Tá certo? Qual a dificuldade da enunciação de leis codificadas? Porque, imagine, um código, pessoal, reúne 2.000 artigos. Vejam, Código Tributário Nacional. Todos os artigos, todas as questões de tributário. O Código Civil, todas as questões civil, né? Então, desde os direitos individuais, os direitos relacionados à personalidade, depois ato, negócio jurídico, nulidade, aí vem para direitos reais sobre as coisas, direitos sucessórios, contratos, obrigações, família, tudo, responsabilidade civil, tudo isso dentro de um código. E é por essa razão que, num ambiente democrático, os códigos são mais difíceis de serem aprovados, porque exigem um consenso em relação a muita coisa, a muitas matérias, né? Então, a gente teve um Código Civil, por exemplo, lá na segunda década do século XX e teve um agora, no iniciozinho do século XXI. O Código de Processo Civil antigo era de 1973, a gente conseguiu aprovar um agora em 2015, né? Se a gente observar, até pouco tempo, os nossos códigos eram todos de épocas ditatoriais, em que
o debate parlamentar era diminuído. Por exemplo, até hoje vige o Código Penal brasileiro, o Código de Processo Penal, que são da época da ditadura Vargas. O Código Eleitoral, o Código de Processo Civil até pouco tempo, são da época da ditadura militar, né? Então, vejam que por que é mais propício? Não é porque haja uma vinculação do Código com ditaduras, mas é porque as codificações passam mais facilmente em épocas de ditadura, em que há pouco embate parlamentar, tá certo? E eu tenho também ainda as chamadas normas consolidadas. Elas não têm a caracterização do Código, porque elas apenas são uma reunião das leis já existentes. Então, fazem como se fosse uma compilação de um texto único, começando do artigo 1º até em sequência, né? Então, em vez de eu ter Lei 14, 26, 83, 1014, eu reúno todas essas leis e faço uma consolidação. Exemplo disso é a consolidação das leis trabalhistas, a nossa conhecida CLT. Tá certo? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Põe, Augusto. Se o senhor teria um exemplo para a gente aí de uma lei extravagante, porque o código dá para entender, né? Beleza. Mas aí é um exemplo da lei extravagante. E só o que a gente tem é a lei extravagante. E uma segunda pergunta um exercício mental. Se, sei lá, viaja uma determinada nação e de repente eu aprendo a falar a língua daquela nação e pego um texto qualquer lá que tem as características modais. Eu consigo, sem saber que ele dentro de daquele formalismo constitucional, eu consigo definir que aquilo ali se trata de um texto constitucional. Ou seja, se você pegasse uma norma, ela solta qualquer, é possível a gente saber se ela seria de matéria constitucional? É só essa pergunta. Não. Respondendo essa pergunta inicialmente, não. Porque a gente viu que existem normas que são formalmente constitucionais e materialmente constitucionais. As normas materialmente constitucionais, a gente pode imaginar, a gente pegar um texto assim, isso aqui com certeza é a Constituição, né? Porque ela tem preceitos que são próprios da Constituição. Mas, por exemplo, mesmo os preceitos constitucionais, eles às vezes são reproduzidos em textos legais. Então é difícil a gente fazer essa diferenciação. O que vai mesmo dar essa característica de norma constitucional é o procedimento que ela utilizou, que foi utilizado para a sua construção, né? E aí um exemplo de lei extravagante. Todas as leis penais, por exemplo, que vieram depois do Código Penal são leis extravagantes. Lei dos crimes hediondos, lei dos crimes ambientais, lei dos crimes contra algumas leis que vêm em pacotes, né? Pacote anticrime de Moro. O pacote anticrime é uma lei extravagante, tá certo? Ela é extravagante porque ela é fora do comum, não. Ela é extravagante porque ela extravasa do que estava previsto na codificação, certo? Ou seja, uma vez promulgado o código, toda lei que vier depois é lei extravagante. Exatamente. Ela era muito extravagante mesmo, professor. Muito exagerado. Exatamente. Certo? Bem entendido, pessoal? Tranquilo? Bom, vamos agora ver uma outra classificação, também muito comum, que é quanto à obrigatoriedade. A gente já viu, de alguma forma, quando a gente falou sobre a distinção entre público e privado, né, direito público e direito privado. Normas de ordem pública são normas cogentes, imperativas, de trato obrigatório, né, de observância obrigatória. Já as normas que são chamadas de ordem privada, elas são permissivas, certo? Então, por exemplo, quando a gente está falando lá no direito civil, a regulação dos contratos, alguns dispositivos do Código Civil dizem assim: se não for disposto em contrário, vale essa regra aqui. Ou seja, as partes podem dispor o contrário. Podem dispor o contrário do que está previsto em lei. Porque são normas de ordem privada, que possibilitam aos particulares essa
adequação à sua realidade particular, certo? Já as normas de ordem pública, não, geralmente são impositivas, são cogentes, são obrigatórias. Não tem como a gente fazer esse tipo de... Não tem como a gente identificar esse tipo de maleabilidade, certo? Mas, como a gente já disse, lá quando foi tratado da distinção, da dicotomia entre direito público e direito privado, mesmo as chamadas normas de ordem pública, elas têm permitido ultimamente algumas ponderações, algumas maleabilidades, né, algumas adaptações. Normas penais, por exemplo, em que não se permitia antes a transação, né, a negociação, hoje já se permite a transação penal, um acordo de não persecução penal, certo? Nos Estados Unidos com o bargain, né, o plea bargain, com a barganha, certo? E aí a gente chega ao estudo, né, da validade das normas jurídicas. Bom, nesse particular, a gente tem dois caminhos a discutir aqui. A validade, que eu digo, do aspecto meramente formal, né, que é definida aí como uma norma é válida quando ela é criada, com a definição que vocês vão ver aqui, é criada segundo os critérios estabelecidos no sistema jurídico. Então, eu tenho uma determinada lei. Como é que eu vou saber se essa lei é válida? Ela foi de iniciativa de quem podia propor essa lei? Foi. Beleza. Ela passou pelo sistema de apreciação, votação, que a lei estabelece como necessária para ela ver a lei? Passou. Ela foi aprovada? Foi. Ela depois foi sancionada? Foi. Foi publicada? Foi. Beleza. Se ela cumpriu todo o caminhozinho para que ela se tornasse válida, eu posso dizer que essa é uma norma válida. Se faltou qualquer desses requisitos, por exemplo, a gente esqueceu de passar pela Comissão de Constituição e Justiça, e era obrigatório. Então, assim, a gente faltou só um voto, mas falta só um voto, não tem problema não. Ela pode ser tida como inválida. Por isso no aspecto formal, ou seja, na verificação do respeito a todas as formalidades necessárias à validade daquela lei. Ok? Mas eu tenho uma outra compreensão, uma outra acepção da validade das normas jurídicas. E eu estou falando aqui da validade das normas legais, mais especificamente, que é o aspecto axiológico, valorativo, né? Aqui, Maria Helena Diniz faz menção. Se a norma ela não possui legitimidade, se ela mesmo formalmente válida, ela não tem ela não foi acolhida naquela sociedade, ela destoa do que é tido como correto naquela sociedade, aí eu posso dizer, nesse sentido, que ela tampouco é considerada válida, mas no sentido axiológico. É por isso que eu faço questão aqui a questão quando a gente fala em aspecto axiológico da validade, geralmente os autores mencionam como sinônimo a questão da eficácia, certo? Quando eu estou falando aqui em validade axiológica, na verdade eu estou falando em eficácia de que a gente vai tratar logo mais, ok? Tranquilo? Isso aí é legal para, sei lá, desenvolver uma pesquisa, porque se nossos representantes fazem a coisa ficar válida formalmente e de repente não é aceita na sociedade, já mostra um problema aí, né? De representatividade. É a lei que não pega, que a gente fez menção, que a gente já exemplificou em aulas anteriores. Bom, agora a gente vai falar sobre a vigência das normas legais no tempo. E eu faço questão de mencionar aqui, pessoal, as normas legais. Eu não estou falando aqui das normas jurisprudenciais, das normas costumeiras, porque são considerações específicas da lei.
tá certo? Da lei, da Constituição, né, dos decretos, etc. Como é que eu posso imaginar a vigência de uma norma no tempo? Primeiro, eu tenho que demarcar o momento em que ela vai, os momentos que vão determinar a vida dessa norma legal. E eu destaquei aqui 2 momentos importantes de uma norma legal. Primeiro, a promulgação, ou seja, o ato que chancela ou que ratifica a existência dessa norma legal. Quando, por exemplo, o Congresso Nacional ele aprova uma lei, ela é encaminhada para o presidente sancionar. Ao fim dessa sanção é que a gente pode falar numa norma promulgada, tá certo? Que aí, o que é a norma promulgada? É a norma que tem a sua existência comprovada. Eu não digo com isso que a norma já está vigendo, que a norma já tem a sua obrigatoriedade na sua inteireza consolidada. Não. Porque além da promulgação, precisa de quê? Da publicação. A publicação determina também quando é que uma norma vai se tornar obrigatória. Ah, professor, então quer dizer que toda norma publicada, ela começa a vigir a partir dessa publicação? E o que é que vocês acham? Professor, geralmente na sanção presidencial ele já diz que publica-se e, né, fala alguma coisa assim, publica-se e começa a seguir alguma coisa desse. Essa norma entra em vigor na data da sua publicação. Exatamente. Exatamente. No caso também, né, do vacatio legis. Essa é a regra. Essa é a regra, exatamente. Mas eu posso me deparar, deixa eu ver se tem alguém falando aqui. Não, quem falou foi eu. Tá. Você se ouviu. O vacatio legis. Se não falou nada, então tem um tempo, um requisito mínimo para cumprir para que o pessoal que essa publicação seja conhecida de todos. Se não, aí vai acontecer o que aconteceu comigo. Já pergunto a você, dias, né? por que é que algumas leis prevêem a vacatio legis? Qual o objetivo dessa vacatio legis? Dá tempo de se adaptar para a norma, né? Exatamente. Então, assim, não são todas as leis que prevêem, mas as leis que têm um impacto maior na sociedade, né, tipo os códigos, o Código de Processo Civil, vacatio legis foi de 1 ano. O Código Civil, da mesma forma, né? O Código de Defesa do Consumidor, acho que foram 6 meses, não estou bem recordando. Mas, enfim, essas normas legais, ela têm um grande impacto na sociedade. Então, a sociedade tem que se adaptar a essa vigência, né? E o próprio poder público. Então, o judiciário tem que já adequar os processos ao Código de Processo Civil que vai começar a vigorar, certo? Então, a vacatio legis, ela é importante para aquelas leis que têm o maior impacto na sociedade, tá certo? Então, isso... Foi não. Na ausência do dispositivo que indica a validade, são 45 dias, não? Se não me engano. Isso, exatamente. Isso está previsto, Nelson, no artigo 1º da Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro. Salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar no país 45 dias depois de oficialmente publicada. Mas veja que hoje em dia, o que é que está acontecendo? Vamos pegar uma lei recente. Deixa eu me lembrar aqui. A lei 14.000... A primeira que aparecia aqui. Uma lei bem recente. 14.155. Peguei na doida aqui. Alterou o Código Penal. Para os crimes de violação do dispositivo informático, uma lei importante. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Olha só. Estou vendo aí, né? A lei 14.155. Olha como é que ela termina.
esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Certo? Então, é importante que se diga isso, porque senão vai aquela regra que Nelson se referiu. Se não tiver um dispositivo assim, a regra vai ser ela entrar em vigor 45 dias depois da sua publicação. Por que acontecia isso, pessoal? Quando é que foi? Quando é a lei de introdução à norma do direito brasileiro? Originalmente, olha só a data, bem novinha, 4 de setembro, daqui a 2 dias, a gente tem o aniversário dela, de 1942, né? Imagine, então, essa lei sendo votada lá na Guanabara, né? Então, a gente não tinha nem Brasília ainda, e a sede da República era lá no Rio de Janeiro, e essa lei, para ser conhecida no país inteiro, em 1942, né? Não tinha internet, não tinha, as pessoas usavam como é? Aquele negócio que telégrafo, né? Telégrafo para se comunicar. Então, era necessário essa vacatio legis de 45 dias, pelo menos. Tá certo? Hoje não mais, pessoal. A gente já... Acontece uma coisa lá no Congresso até a meia-noite, todo mundo já está sabendo, né? Então, não se justifica tanto quanto se justificava no passado. Ok? Bem compreendida a vacatio legis, a sua importância, né, de dar conhecimento às novas regras para todo o povo, principalmente aquelas que têm um maior impacto na sociedade. Tranquilo? Bom, vamos prosseguir ainda com a vigência das normas legais no tempo. Eu tenho, da mesma maneira como eu tenho a necessidade de prever o início, eu tenho a necessidade de prever o término. Bom, nem sempre prever o término, né? Porque eu posso estabelecer apenas que uma norma legal ela é vigente até o momento em que uma outra revoga. Pronto. Essa é a regra do Código da Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro. Tá certo? Mas existem algumas normas legais que têm algumas peculiaridades. Por exemplo, a norma que prevê um fim determinado, certo? Por exemplo, a lei orçamentária. A lei orçamentária ela é prevista para viger durante um ano. E a partir do ano seguinte, eu sei que ela não vai mais vigorar. Tá certo? Vamos ver uma norma bem... Essa, sim, ela é extravagante, mas no sentido pejorativo mesmo. A lei da geral da Copa, né, para que a gente pudesse, né, ter esse privilégio de acolher a Copa do Mundo da FIFA. Existia uma previsão lá, pessoal, que previa um crime que ia valer apenas durante determinado período, que era de utilizar material não licenciado, né, ou figuras do material licenciado. Por exemplo, você usar, eu não sei mais, não me lembro mais nem o nome dos mascotes. Esqueci o nome do mascote, do nosso mascote. Era o Tatu Bola, professor. Tatu Bola, mas era mais... Um deles era Vinícius. Pronto. Então, você não poderia usar aquela figura porque era considerado crime. E isso valeu durante o período. Então, se você usar depois, aí está tudo bem. Não é considerado crime. Você pode pagar uma outra, assim, indenização e tal. Mas, por quê? Porque se previa que, durante aquele momento, a arrecadação fosse da FIFA. Né? A arrecadação fosse, efetivamente, daquela instituição. Fizeram lobby até para isso. Exato. Então, vejam, o término da vigência dessa lei, ela está sujeito o término a um termo, ou seja, é um fim pré-determinado, tá certo?
Mas eu posso também prever o fim, não de maneira concreta, mas de maneira abstrata, a partir de não ter mais uma condição. Por exemplo, essa lei vai vigorar durante o estado de sítio. Quando é que vai terminar o estado de sítio? Não sei. Ou vai vigorar durante o estado de guerra. Quando é que vai vigorar a guerra? Não sei por quanto tempo. Mas enquanto durar a guerra, é uma condição, é um prazo determinável, mas futuro, a gente não sabe exatamente quando é que vai acontecer. Esse fim, essa lei vai estar vigente. Tá certo? Então, o término da lei pode ser ou na revogação, que a gente não sabe quando é que vai acontecer, ou no termo, que a gente sabe exatamente quando vai acontecer, ou numa condição que a gente sabe que vai acontecer, mas não exatamente quando. Ok? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não? Tranquilo? E aí vamos falar um pouco sobre a revogação, pessoal. A revogação pode se dar ou por abrogação, quando há uma supressão total da norma legal, ou com a derrogação, em que há uma revogação parcial. Por exemplo, o Código Civil de 2002, ele revogou totalmente o Código Civil anterior, portanto, ele abrogou o Código Civil de 1916, né? Essa lei que a gente falou agora há pouco, a gente destacou agora há pouco, deu um exemplo, né, que acrescentou alguns dispositivos ao Código Penal, ela apenas derrogou alguns dispositivos ou alguns enunciados normativos do Código Penal, porque ele não suprimiu totalmente o Código Penal, tá certo? Bom, e quais são os critérios? A gente já falou sobre esses critérios, né? A gente pode ter um critério para revogação de uma lei por outra, o critério hierárquico. Por exemplo, uma norma constitucional, ela é hierarquicamente superior a uma norma legal. Portanto, a norma constitucional, ela revoga a lei com ela incompatível, que seja anterior à promulgação da Constituição. Por exemplo, entrou em vigor a Constituição de 1988. As leis anteriores à Constituição de 88, que eram incompatíveis com a Constituição, com o novo texto constitucional, elas foram revogadas pela Constituição. Não é questão de controle, não é questão de elas serem inconstitucionais, não. Simplesmente a Constituição, instaurando um novo sistema normativo que tem como ápice as suas normas, ela revoga as leis anteriores com elas incompatíveis. As leis posteriores, aí sim, elas vão ser submetidas ao crime da constitucionalidade, elas podem ser tidas como constitucionais ou inconstitucionais, tá certo? Mas as leis anteriores à Constituição, elas são revogadas se forem incompatíveis com ela. Esse é um critério hierárquico. Norma constitucional superior, revoga a inferior. Mas eu também tenho um critério cronológico, que também tem alguma justificativa, né, pessoal? O que é que se entende? A norma mais recente, ela está mais próxima da realidade em que ela deve ser aplicada. Portanto, a lei nova revoga a lei anterior. Eu podia dizer aqui também, enunciar um outro critério a que eu já me referi, que é o critério da especialidade. A norma especial, ela pode não revogar a norma geral, tá certo? Ou eu posso ter a convivência de duas normas especiais, desde que sejam também compatíveis no mesmo nível hierárquico, tá certo? Então, existem esses critérios para saber efetivamente se existiu uma revogação ou não. Outra questão importante da gente perceber, pessoal, é que a revogação pode se dar de maneira tácita ou expressa. Vamos lá. Vamos pegar aqui o exemplo dessa lei que eu peguei por acaso. Vou pegar uma mais antiga. Lei 8.078, pronto. E veja aqui, a Lei 8.078, né, o Código de Defesa do Consumidor, termina assim, artigo 119, revogam-se as disposições em contrário.
Essa é uma lei, vocês estão vendo aí, né? O artigo 119 é uma lei de 1990. Revoga suas disposições em contrato. Só que eu tenho aqui a lei 14.155, né, que eu me referi agora há pouco, que é de 2021, bem recente. Eita, esqueceram aqui. Revogam suas disposições em contrário. Isso é porque é esse governo, né, que é incompetente, ou esse Congresso Nacional, do jeito que não... Não, pessoal, nesse caso, não é essa a justificativa de terem esquecido, de terem omitido essa revogação das disposições em contrário. Essa revogação ocorre de maneira tácita, tá certo? Por quê? Vejam, se eu tenho uma lei como essa, a Lei 14.155, que, vejam aqui o artigo 1º, o decreto tal, o Código Penal, passa a vigorar com as seguintes alterações. O Código Penal é de 1940. Essa lei é de 2021. Se ela tem o mesmo patamar do Código Penal, são leis, certo? E ela é posterior ao Código Penal, eu simplesmente não preciso dizer que ela revoga. Esse dispositivo aqui de revogação de disposições contrárias é desnecessário, porque é uma consequência lógica de uma norma que ela vem aparecer posteriormente, tá certo? Então, ela é despicienda, ela não mais... Essa é uma recomendação que se tem observado nas normas legais mais recentes. Simplesmente se suprime, se revoga essas disposições contrárias. A melhor técnica legislativa é dizer especificamente o que é que foi revogado. Ou seja, revogo a lei tal, revogo o artigo tal, revogo da lei tal, da lei qual e assim por diante. Eu tenho que especificar o que eu estou revogando. Essa é a melhor técnica legislativa do que simplesmente dizer revoga essas disposições contrárias, porque essa é uma norma, ou melhor, é um enunciado normativo vazio. Ele é decorrente do próprio sistema. Tá certo? Tranquilo, pessoal? Vamos fazer o seguinte. Ali, viu, professor? É tranquilo quando não entrar os exemplos do direito penal, né? Que aí, pô, crime continuado, aí o cara... questão cronológico, né? Aí entra um bocado de princípio o cara poder aplicar. Mas, enfim, é só... Não, mas aí é outra questão, mas a gente vai falar sobre isso. Vou encerrar aqui a gravação, fazer uma pausazinha só para a gente mexer aqui o esqueleto, 1 minutinho, e a gente já retorna, certo? Só para vocês tomarem um café e fazer uma pausa aí para comer um chocolate.